Mais Inclusão, um programa radiofónico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, de Rovuma Maputo, do Zumbo Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa Mais Inclusão. Há 4 anos no ar, do Rovuma Maputo, do Zambésia ao Índico, procuramos contar histórias que ajudam a mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Kátia Kumayo na apresentação e Abdulrahman Ibrahim na edição. Nos cuidados técnicos, João Ângelo. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com o apoio à produção da TV Surdo. Estimado ouvinte das rádios comunitárias, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Para tal, basta pesquisar por Mais Inclusão e fazer a sua subscrição. Vamos aos destaques desta edição. A Associação Moçambicana de Autismo, preocupada com a educação dos alunos autistas. Ministro da Juventude e Desporto incentiva as pessoas com deficiência a praticarem desporto. Atletas com deficiência participam na légua dos 130 anos dos CFM. Os desenvolvimentos destas e de outras notícias já a seguir. Nesta edição do programa Mais Inclusão, começamos com a notícia de que pais encarregados de educação de alunos autistas estão preocupados com as condições de ensino e inclusão deste grupo social. Garantir uma educação e saúde condigna é a maior preocupação dos pais de crianças com autismo. Por este motivo, a Associação de Pais de Crianças com esta condição marchou em repúdio por melhor atenção das suas crianças. Nilza Gomes, Hipólito Muhala e Wanda Castelo são pais de crianças autistas entrevistados pela nossa equipa de reportagem. Estes partilham os desafios de cuidar de meninos especiais. De princípio foi muito difícil encontrar uma escola que incluísse a minha filha pelas limitações que ela tem e muitas vezes as escolas não aceitam e são poucas as escolas que aceitam crianças com necessidades especiais, principalmente autismo, que é uma necessidade, é uma síndrome que não é muito conhecida em Moçambique. Então é muito difícil encontrar escolas com profissionais capazes, especializados para lidar com as nossas crianças. Então o desafio é esse, foi esse mesmo, de encontrar uma escola que aceitasse, que tivesse, que correspondesse à expectativa de mim como mãe. As escolas públicas carecem de professores com alguma informação a respeito de autismo, para que dê o tratamento adequado, não só àquela criança com autismo, mas as outras que não têm autismo, para poderem aceitá-la. Porque o ideal não é as crianças autistas estarem numa escola especial, não, vão ter dificuldades em desenvolver. Devem estar numa escola inclusiva, com crianças que não têm esse problema, para facilmente ajudá-los a evoluir. Então, eu acho que nessas esferas sociais, religiosa, acadêmica, entre outras, né? Por exemplo, se vamos nos locais que carecem de bicha, bancos, deverão haver dísticos que dizem, bom, alguém que é portador, que está com uma criança autista, tem prioridade. A semelhança do que acontece com outras pessoas que têm problemas de deficiência, né? Tem prioridade. Então, nós também queremos, porque o autista tem déficit, fora déficit de concentração, tem problema em estar durante muito tempo num único local. Então, se estamos na bicha por muito tempo, depois começa a birrar, isso vai incomodando os outros. Então, a partir do momento que começarem a aceitar, darem-nos esse privilégio de ter prioridade, direto ou indiretamente estarão a ajudar no desenvolvimento destas crianças. A questão da escola, este tem sido um grande calcanhar de Aquiles para nós, porque tudo o que nós desejamos é que as nossas crianças sejam inseridas no meio escolar. Não queremos escolas especiais
sociais, que elas sejam colocadas à parte. Nós queremos escolas inclusivas, que elas estejam com outros meninos e que esses outros meninos aprendam a conviver com as nossas crianças. No entanto, muitas vezes as escolas não estão preparadas para receber os nossos filhos. São muitas reclamações. A Melissa tem 7 anos, eu coloquei ela na escola este ano e só ficou uma semana, porque todos os dias eu recebia chamadas da escola dizerem que ela estava a correr de um lado para o outro, que eles não conseguiam dar conta e que eu tinha que arranjar alguém que fosse lá ficar com ela à escola. E eu penso que isso não é correto, porque a escola tem que dar resposta, tem que dar conta. Não é o pai que tem que arranjar um assistente. O que nós pedimos é isso, é que as escolas se preparem, se organizem, porque são cada vez mais crianças e todo o fardo fica para os pais. São custos com terapias, são custos com outros tratamentos alternativos, porque nós temos que suplementar, temos que fazer uma série de coisas. E depois temos que pagar a escola. Muitas vezes nos refugiamos às escolas privadas, pensando que lá os nossos filhos terão um melhor atendimento, mas mesmo lá nós não temos tido resposta. Ter uma criança com deficiência já é um desafio. Imagina ter 2 crianças com autismo, como é o caso do Sr. Hipólito Muhala, pai de 2 meninos autistas. Ele partilha a sua experiência. Bom, ter 2 crianças autistas em Moçambique, o maior desafio que eu acho é, primeiro, a consciencialização em várias esferas sociais. É preciso que nas igrejas ou nas mesquitas os responsáveis religiosos criem um espaço de falar um pouco de autismo, porque muitos são os pais que não levam seus filhos à igreja. Porque a criança, por ter um comportamento diferente de outras crianças, os outros pais não percebem. Em algum momento acham que é mimado, os pais não estão a educá-lo como devia ser. Então, quando começar a se transmitir algum espaço, falar-se um pouco de crianças que carecem de necessidades especiais, como é o caso de autistas, as pessoas vão começar a ter uma percepção e vão aceitar essa condição. As escolas públicas carecem de professores com alguma informação a respeito de autismo, para que dê o tratamento adequado, não só àquela criança com autismo, mas as outras que não têm autismo, para poderem aceitá-la. Porque o ideal não é as crianças autistas estarem numa escola especial, não, vão ter dificuldades em desenvolver. Devem estar numa escola inclusiva, com crianças que não têm esse problema, para facilmente ajudá-los a evoluir. O diagnóstico para crianças autistas é outra preocupação dos pais, como conta Vanta Castelo, Nélia Macons e Hipólito Muhala. Nós tivemos o diagnóstico quando ela ia fazer os 2 anos e o que nos chamou a atenção na Melissa foi o atraso na fala, alguma agitação que nós ainda não percebíamos que tinha ali aspectos de hiperatividade. Não, a partir daí começamos a ir atrás, né, para saber o que estava a passar com ela e mais tarde veio-nos o diagnóstico do autismo. Em Moçambique, o primeiro grande desafio é o diagnóstico, que ainda continua a acontecer tardiamente. Depois, o outro desafio tem a ver com a educação. Ainda temos professores que não têm preparo para trabalhar com crianças com autismo e não têm como fazer a inclusão sem capacitar professores. Bom, descobrimos como a maioria dos pais que têm crianças com essas necessidades, fomos notando que tinha atraso na fala, primeiro com o mais velho, quando ainda tinha 2 anos e não se expressava. Tinha comportamentos repetitivos, vezes sem conta, ia abrindo, ia fechando porta. E era muito hiperativo, tanto com muita dificuldade apanhava sono. Então eram sinais diferentes que acontece com outras crianças. Esses foram os primeiros sinais para o mais novo. A mais nova já aparentava estar tudo bem, inclusive até já expressava algumas palavras. De repente parou de verbalizar, também foi manifestando comportamentos de hiperatividade. Ao contrário do mais velho, ela dorme com muita facilidade. É hiperativa durante o dia todo, mas quando vai à cama, ela dorme. E depois submetemos a diagnóstico, fomos à África do Sul para o mais velho, depois
explicaram-nos que tudo indicava que era autista. Melícia é uma criança de 7 anos de idade. Segundo a sua mãe, Wanda Castelo, conta as razões por que a sua filha não pode assistir televisão e nem pode usar aparelhos eletrônicos. Em relação ao uso de eletrônicos pelas crianças com autismo, é um pouco controverso, porque, por o caso da minha filha, tem hiperatividade, tem déficit de atenção. O que acontece é que quando ela não gosta tanto de TV, mas, por exemplo, o celular, ficar a ver bonecos, ficar a ouvir música, que é algo que ela gosta muito, ela acaba não fazendo outras coisas, outras atividades, acaba não socializando, e aquilo é como se fosse um vício. Ela é capaz de ficar ali todo dia e não quer mais fazer outras coisas. Então, isso acaba limitando o campo dela de aprendizagem. No entanto, há pais que reportam que os filhos aprenderam a falar vendo vídeos no YouTube e tudo mais. Só que no meu caso, quando eu fui a uma consulta, acho que é audiometria ou algo assim, no Hospital Central, a senhora que nos atendeu lá falou-me que era bom naquela altura que eu evitasse a exposição dela aos eletrônicos. E a partir daí perdi o gosto de ver a televisão e tento, na medida do possível, limitar. Porque de facto eu noto isso, quando ela fica muito tempo, fica mais agitada, porque aquilo super estimula o cérebro dela, e depois ela não tem espaço para continuar o processo de aprendizagem com ela, porque ela fica fechada ali e só quer ver aquilo. Então é um pouco controverso. Para alguns acaba sendo benéfico, as crianças aprendem, mas em alguns casos também pode ser prejudicial. Eu acho que aqui é uma questão de encontrar a dosagem certa. Nélia Macons fala de trabalhos de advocacia que a associação tem realizado para defender os direitos das crianças autistas. Bem, nós estamos em contato sempre com o Ministério da Educação e com o Ministério da Saúde. Tivemos muito recentemente um encontro com os dois ministérios para saber o que eles têm preparado para nós, quais são as perspectivas deles em relação aos autistas em Moçambique, e surgiu também lá a ideia de nós fazermos um mapeamento, porque não existe uma estatística da população autista em Moçambique. Então vamos ainda concorrer para um financiamento para podermos fazer o mapeamento do autismo em Moçambique. Então temos estado com eles, também com esse financiamento poderemos criar um movimento da associação, do Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano e o Ministério da Saúde, para passar por algumas escolas piloto, que é para montar gabinetes e ver se fazemos atendimento às crianças e instruímos os professores em matéria de educação inclusiva. Nélia Macons, presidente da Associação Moçambicana de Autista, diz que é preciso potenciar as habilidades de crianças autistas, pois, segundo ela, não são todas crianças que poderão chegar ao ensino superior. O que nós fazemos é promover atividades para estimular a eles cada vez mais e mostrar a eles que nós damos importância a esses talentos que eles têm. Então temos associado a alguns artistas plásticos, nós temos muitos autistas que pintam, temos associado a músicos para trabalhar na questão, mas ainda não é nada que abrange muitos autistas, porque nós temos o pé no chão e temos a certeza que os nossos filhos nem todos irão para a universidade. Então se eles frequentam uma escola e essa escola não dá importância às habilidades dele, está a dizer que ele é incapacitado, e não é bem assim, não é? Ele tem habilidades que se calhar são excepcionais, melhor do que outras crianças que não têm nenhuma deficiência. Então por isso é que a gente quer muito fazer esse trabalho com as escolas, para dar a entender que ele é muito mais do que um aluno que tem que aprender matemática, português, aprender a ler e escrever. Ainda no tema de educação, mas agora ligado ao desporto escolar, viajamos até a cidade da Matola, província de Maputo, para acompanhar as aulas de educação física na Escola Secundária Liberdade.
Na cidade da Matola, província de Maputo, a Escola Secundária da Liberdade tem dado um exemplo de inclusão no ensino da educação física. No centro da reportagem está a história da Odete David, que frequenta a 12ª classe na secção de Biologia. Odete explica que a sua condição existe adaptações no horário das aulas para evitar a exposição ao sol forte, o que pode afetar sua saúde e visibilidade. Faz as avaliações em horários mais frescos. Tenho feito aulas de educação física e são boas as minhas aulas, mas só que é um porém, quando há muito sol, por conta da minha pigmentação, não posso me expor no sol, não porque os meus professores têm me deixado de lado. Eu é quem sou a primeira a explicar que, olha, eu não posso estar ou comparecer nas aulas por conta do sol. Os meus professores nunca tiveram problemas com isso, sempre foram compreensivos comigo. Por exemplo, eu tenho que chegar mais cedo, entro com a primeira turma, que o sol ainda não se expôs muito, eu faço avaliação e passo a minha nota para a minha turma, mas só que eu não faço aula com os meus colegas, porque venho para um período mais cedo, que não tenha sol, por exemplo, 6, 7, porque 8 horas do sol já se abriu muito. Apesar dos desafios, Odete valoriza o papel da educação física na inclusão de estudantes com deficiência. A aluna deixa uma mensagem inspiradora para os outros estudantes com deficiência e para os professores. Como é que tu achas das aulas de educação física? Para este grupo social, como é que olha? São boas, sim, porque assim não nos fazem sentir diferente dos outros. Mostram para nós que nós também podemos ser e nós somos iguais a todos, mas só que temos as nossas diferenças em que nós respeitamos e sabemos. Qual é a mensagem que tu deixa para estudantes com deficiência e os professores que muitas das vezes deixam os estudantes com deficiência de lado, não praticando a educação física? A mensagem que eu deixo para os deficientes é que, na verdade, nós todos somos iguais, a única diferença é que nós temos as condições que nós sabemos e nunca devemos nos deixar abalar por isso. Do outro lado desta história está o professor de educação física, Manuel Guiruta, que há anos trabalha com alunos com deficiência e tem se destacado na província de Maputo. Quando eu tive no ensino primário, então eu comecei a trabalhar no ensino primário e trabalhar com alunos por dor de diferença não foi fácil. Foi um desafio, mas dependendo da minha vontade, fora de vontade também, fui integrando eles nas minhas aulas. Então, com o andar do tempo, quando eu consegui ingressar à faculdade, tive lá uma cadeira necessidades educativas especiais. Então, fui nutrindo mais o conhecimento de como lidar com portadores de deficiência. No ano de 2009, creio que seja, houve uma necessidade de haver uma capacitação a nível nacional de treinadores. Foram 2 treinadores por província. Tiveram uma formação em Manica, onde capacitaram-nos para trabalhar com crianças especiais. A minha primeira aparição no jogo esportivo escolar foi em 2009 em Lixinga. Fui lá com 4 crianças especiais e de lá para cá tem sido fácil trabalhar com crianças com dor de deficiência. Como que tu olha a integração destes estudantes? Acha de alguma forma ter mudado a sua vida e gostar na prática de desporto, em particular para o atletismo? Ao dado momento, eu particularmente tenho falado com os alunos portadores de deficiência, nesse caso, incentivado a eles para que possam praticar desporto. Existem aqueles casos também que os pais não deixam que eles pratiquem desporto. Eu tenho sensibilizado os pais para que possam praticar desporto. E tenho ido mesmo de porta a porta para falar com os pais, sensibilizar para que os miúdos participem da atividade esportiva, independentemente do tipo de deficiência que tem. Vem aí os Jogos Escolares de Inhambane. Há alguma perspectiva de quantos atletas e que modalidade pode? Abdul, quanto ao jogo desportivo escolar do próximo ano, não tenho lá muita coisa a dizer. Cabe à direção provincial formar as equipes que vai levar lá os atletas para o nacional. Mas a nível da Escola Secundária da Liberdade tem atletas que têm potencial para chegar lá? Realmente tem cá muitos atletas que podem muito bem dignificar a província, representar a província. E ultimamente também tenho trabalhado com a Special Olympic de Moçambique. Tenho muito mais atletas com a deficiência intelectual, síndrome de Down e autistas, que é o grupo-alvo da Special Olympics. E tenho os atletas também, não a nível da escola, também a nível do bairro,
temos esses atletas que tem sido um grande desafio trabalhar com eles. Para terminar, alguma coisa que eu não perguntei que queira deixar em termos de desporto adaptado para estudantes, neste caso? Para que as escolas olhem mais para o desporto adaptado, e não só a escola, a comunidade no seu todo, os pais que não escondam as crianças para a deficiência, que levem a criança para um convívio entre elas, que isso é muito fenomenal, é muito fundamental para o prática esportiva. E para quem também puder apoiar o desporto adaptado, seria bem. Todas as crianças têm direitos e um deles é o acesso ao desporto. O ministro da Juventude e Desporto, Caifadine Manasse, destaca a importância da inclusão das pessoas com deficiência no desporto. O ministro da Juventude e Desportos, Caifadine Manasse, destacou a importância da inclusão de pessoas com deficiência na prática de atividade desportiva. Manasse falava no âmbito da participação de Moçambique no Fórum Internacional para a Inclusão e Sustentabilidade da Região, realizado na Namíbia. Temos que também dar esta primazia para que aqueles que têm deficiência usufruam do desporto e os governantes olhem isto com muita responsabilidade, porque o desporto é aquilo que pode reduzir o orçamento para a área de saúde. O desporto tem que chegar aos sítios mais recônditos dos nossos países, das nossas localidades. A bola tem que chegar lá e todo tipo de desporto. E também falou-se de desporto na questão de pessoas com deficiência. Esta é a primeira vez que atletas com deficiência intelectual participam nos Jogos da AUSC. Charles Inhambe, presidente e diretor administrativo da Special Olympics da região da África, defende que a inclusão é preponderante para o desenvolvimento do desporto para este grupo social. Acho que nós realmente já quebramos as barreiras e isso acontece porque o mundo está em mudanças. Para que os governos tenham sucesso, eles precisam de incluir a todos. A exclusão sempre foi um desafio, mas agora existe inclusão. O desporto e especialmente as Olimpíadas especiais é isso que fizemos. Usamos o desporto para abrir portas para que as pessoas muitas vezes não percebem, mas quando assistem os atletas a competirem, a mentalidade muda. Moçambique vai acolher os Jogos da AUSC Região 5 em 2026. No mês de julho, os Caminhos de Ferro de Moçambique CFM celebraram 130 anos de existência. Para assinalar a data, foi realizada uma légua comemorativa com a participação de atletas com deficiência. Ora viva, estamos a falar a partir daqui da sede dos Caminhos de Ferro de Moçambique, numa légua alusiva aos 130 anos da existência desta empresa. Vamos conversar com Titus, ele saiu da cidade de Chimoio para vir correr nesta légua alusiva aos 130 anos dos Caminhos de Ferro de Moçambique. Titus, 5 km, como é que se sentiu? 5 km, senti-me melhor. Agradeço por estar perante esta prova, não é fácil. E agradecer também a todos que têm me apoiado direto e indiretamente para estar aqui na manutenção de triciclo. Agradeço bastante, eu vou continuar a dar o meu máximo. Mas os 5 km, gostei bastantemente. Qual foi a experiência de ter esses 5 km, visto que a nível da cidade de Chimoio tem percorrido mais quilómetros, não só para léguas por aí em diante, mas para o seu dia a dia? 5 km, de facto, existe resistência. 5 km existe
exige resistência e velocidade. Então, é necessário que tenha atenção e calma. Os 5 km. 5 km é diferente dos 14 metros, é diferente dos 18 metros. 5 km é jogar a resistência e velocidade para manter-se o corpo e a consciência e conseguir vencer. Pois é, muito obrigado, Titus, um atleta da cidade de Chimoio, na província de Manica, que esteve aqui nesta légua alusiva aos 130 anos dos caminhos de ferros de Moçambique. Vamos tentar falar com os outros atletas a nível do triciclo que estiveram aqui a participar. Portanto, vamos ouvir um pouco em relação ao sentimento. Vamos conversar com quem ficou em segundo lugar, neste caso o Abdul, na categoria de triciclo. Abdul, mais uma vez sai vitorioso neste caso, não ficou na primeira posição, mas na segunda posição. Como que se sente? A corrida foi boa, está maravilha. Tem que dar espaço aos outros, né? Não é para toda hora ganhar. Tem que dar moral a outras pessoas para não desanimar para vir aqui em Moçambique para correr conosco. Muito obrigado. Pois é, muito obrigado, Abdul. Vamos ouvir os outros na categoria de triciclo. Depois também vamos ouvir os que estiveram na categoria de cadeira de rodas. Pois é, como havíamos dito, vamos conversar com um outro atleta, também da província de Manica, cidade de Chimoio, Júnior. Como é que se sentiu nesta légua de 5 km alusiva aos 130 anos dos caminhos de ferros de Moçambique? Eu me senti bem, não contava ia ser o terceiro lugar, mas é acabando acontecendo, mas porque nós não via descanso nenhuma, acabando daqui dentro de semana passada correndo mais outra régua. Agora, caminhando assim, foi totalmente, aconteceu, são essa mesmo que vocês conseguiram ver praticamente nessa meta, né? Qual é a experiência que tu traz de Chimoio neste tipo de maratona? A experiência que eu trago, quase posso dizer que a maioria é para reconhecer e ver que a deficiência ama de desporto, adora de desporto, ele quer participar no desporto, mas tem que fazer todo o esforço para chegar até nesse nível aqui. Muito obrigado. Ouvimos aqui o Júnior também, que veio da cidade de Chimoio. Vamos ouvir o grande Massango. Massango ficou na 4ª posição. Qual é o segredo? Como é que se sente? Está frustrado? Está feliz? Como é que está? Estou feliz porque estive a correr atrás de triciclos grandes, mas mesmo assim consegui para alcançar o objetivo que era cortar a meta. Foi difícil 5 km? Não. Foi normal. Até se pudéssemos aumentar mais 2 km seria bom. Pois é, muito obrigado, Massango. Vimos aqui o Massango, que é um dos concorrentes, né? Sempre quando há esse tipo de eventos tem participado. Vamos conversar, vamos ouvir uma mulher também que esteve nesta corrida. Fala-se Verônica. Verônica de Fátima, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ficou na primeira posição na categoria de triciclo feminino. Verônica, depois de Chimoio, aquela tristeza que foi para Chimoio, desta feita, está muito feliz de ter vencido a primeira posição nesta légua alusiva aos 130 anos dos caminhos de ferros de Moçambique. Sim, estou muito feliz. Depois daquela toda tristeza da perda lá no Chimoio, consegui superar, sim. Fiquei em primeiro lugar. O seu triciclo, neste caso, está em ótimas condições. Vejo que tem sempre preocupado sem manutenção. Bem, não está em condição hoje. Bem, porque como mudei todas as peças aí, tentei renovar o triciclo, ainda não se habituaram. Antes da corrida mesmo, estava toda hora a sair corrente, eu a me aquecer aí, a sair corrente, quase. Eu já nem esperava, mas muito mais eu confiava em Deus. Confiava em Deus mesmo, porque eu me sacrifiquei muito, tentei recuperar o triciclo, tentei renovar, mas não tinha dado certo ainda, porque nem a corrente é nova, ainda não habituou, e a carmaqueira também está empenada, conforme está já ver, remane, e pronto, mas Deus colocou a mão, consegui mesmo, consegui, de verdade. Os 20 mil de gás já está no teu bolso. Ainda não estão, estarão no meu
bolsa, sim. Muito obrigado, Verônica de Fátima, que ela ficou na primeira posição na categoria de triciclo feminino, uma modalidade praticada pelas mulheres com deficiência. Vamos também tentar ouvir na categoria de cadeirantes, neste caso, em relação a esta légua dos 130 anos dos caminhos de ferro de Moçambique. Vamos ouvir na categoria de cadeirantes. Miguel, vamos conversar com uns outros atletas. Miguel, como é que se sente e qual é a posição que ficou? Muito obrigado pela oportunidade. Eu sinto-me bem. Fiquei no 5º lugar. Participando neste tipo de evento é muito bom, até porque fortalece as articulações. Isso é bom. Transpirei. Eu sinto-me muito feliz. E é bom que pratiquemos o desporto. Não interessa o lugar onde você está ou estiver, mas o importante é que você faça educação física, porque isso aí, a educação física é saúde e isso nos fortalece. Muito obrigado, Miguel. Exercício físico é saúde, ganha força, fortifica os ossos. Vamos também tentar ouvir o Sam. Sam, muito obrigado. Sam, ficou em que lugar? Como é que se sente nestes 5 quilômetros alusivo aos 130 anos dos caminhos de ferro de Moçambique? Fiquei em 4º lugar. O sentimento é de alegria. Isto é desporto é saúde, é uma convivência, é onde a gente se encontra, trocamos impressões e criamos amizade. Então, desporto é saúde, em suma. Desporto é saúde. Muito obrigado, Sam. Vamos tentar ouvir para fechar a nossa reportagem. Senhor Presidente, as pessoas com deficiência estiveram aqui em massa para participar de 130 anos justamente de ferro de Moçambique. Senhor Presidente, que mensagem a dizer deste grupo social que muitas das vezes é deixado de lado, mas os caminhos de ferro, nesta atividade, convidou este grupo social para participar nesta légua? Eu começo por agradecer a todos aqueles que vieram participar conosco, porque eles é que valorizaram de fato esta légua. O objetivo do CF é tornar esta festa dos 130 anos o mais inclusivo possível. E esta é uma das formas de nós termos toda a população a participar. Vamos continuar a festejar pelos dias à frente, se calhar até julho do próximo ano, porque até os 131 serão sempre 130 anos de CFM. Temos muito mais atividades pela frente a realizar. Vamos realizar na Beira, vamos realizar em Nampula. Temos muito mais coisas também a fazer para a população, não só na área desportiva, na área da educação, na área da saúde, para mostrar que o CFM é realmente uma empresa pública. E empresa pública é empresa do povo e o povo deve tirar benefício dos ganhos do CFM. Mais uma vez, muito obrigado a todos que vieram participar. Sim, Senhor Presidente, o Estado da Machava está em reabilitação. Algum aspecto para responder às acessibilidades naquele recinto desportivo? Bom, nós esperamos concluir a reabilitação do estádio em outubro. Esperamos inaugurar exatamente no dia do aniversário do clube ferroviário. E estamos agora a trabalhar a nível do Conselho de Administração para decidir sobre tudo como gerirmos aquele estádio de Machava, como valorizar todo aquele espaço à volta do estádio de Machava. Temos bastante ideias, já há uma proposta que em devido tempo nós vamos anunciar e queremos que todos aqueles que quiserem investir na área comercial e outras áreas possam fazê-lo. Senhor Presidente, para terminar, qual é a mensagem deixar a todos que usam as locomotivas como alternativa do transporte a nível da cidade, a nível de todo o país? A primeira mensagem e o primeiro pedido é que nos ajudem a conservar estes meios. São meios para o bem público. Usar um comboio como transporte de passageiros, eu acredito que assim que todos e toda a população se aperceber de que é a melhor forma de se fazer transportar, é cômodo, é rápido, eu acredito que mais algum tempo toda a gente vai preferir usar o comboio. Repito, peço a todos que nos ajudem
a manter e a conservar esses bens. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Falamos com o Presidente do Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro de Moçambique, o Agostinho Langa, que falou também dos 130 anos dos Caminhos de Ferro de Moçambique, uma empresa pública que presta serviços de passageiros e não só. Abdurrahman esteve a cobrir esta cerimônia dos 130 anos dos Caminhos de Ferro de Moçambique, uma légua alusiva a esta data, onde as pessoas com deficiência estiveram aqui a participar. Saudações para todos que estiveram a nossa companhia. O nosso muito obrigado. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Mais Inclusão, mas antes vamos recordar os principais destaques de hoje. A Associação Moçambicana de Autismo, preocupada com a educação dos alunos autistas. Ministro da Juventude e Desporto incentiva as pessoas com deficiência a praticarem desporto. Atletas com deficiência participam na légua dos 130 anos dos CFM. Esteve na vossa companhia Kátia Kumayo como apresentadora, com Abdulrahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Mais Inclusão, 4 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Uma produção com o apoio da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão, um programa radiofónico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico.